numa cervejaria falou: eu creio que tudo isto tem qualquer coisa com os crentes, pois conheço um senhor de nome Hans Rosen, e ele sempre esteve em meu serviço pregando a palavra de Deus. Volta e meia ele dizia que Jesus viria breve para levá-lo, juntamente com os que acreditam no poder de Deus. E agora acabo de ter notícias que ele também não se encontra mais aqui. E tais palavras foram confirmadas? Foram, exatamente. Um outro homem também falou. É verdade. Nós tínhamos como colega uma pessoa que falava a mesma coisa. E agora o seu nome também está na lista dos desaparecidos. E na tal de reunião onde você estava por acaso, alguém protestou? É claro que sim. Alguém disse em voz alta: é necessário que as autoridades proíbam agora a leitura da Bíblia e reuniões cristãs, para que assim evitemos que novamente aconteça o mesmo. E em resposta a essas palavras? Em resposta a elas, um senhor disse: não há mais perigo. Nunca mais vai acontecer coisa igual. Esses crentes que nós chamávamos fanáticos tinham razão. Eles nos falaram de Cristo e esperavam a volta de Jesus para buscá-los. Ai de nós, meu povo, que não demos atenção para eles. Com eles estaríamos melhor do que sermos obrigados a ficar nesse caos que já começou. E que digo mais, vai ser pior. Palavras essas que me causam profunda comoção, acredite. Um outro cidadão protestou com veemência dizendo: você está acreditando naquelas bobagens? Por que então não fez companhia a eles quando eles sumiram? E o senhor, que respondeu? Calmo e seguro respondeu: sim, se eu tivesse obedecido aos ensinamentos que eles davam a respeito de Jesus, eu não estaria agora aqui. Mas é tarde. Agora é tarde. Acabando de dizer isso, retirou-se pesaroso enquanto um sujeito do grupo gritava: você e todos que pensaram assim só merecem uma coisa: a forca! Fora com essa bobagem de cristianismo! No dia seguinte, nem o rádio podia dar informações para esclarecimento do grande mistério. Apenas continuavam as notícias vindas de longe. Dos campos, missionários falavam tais notícias do desaparecimento em massa. Poucos membros de igrejas foram os que ficaram. Naquela noite marcada para a reunião dos pastores e pregadores, a presença era boa, mas o número dos que faltavam era considerável. O ambiente estava triste, pesado mesmo. Os corações estavam como que congelados. Durante a reunião, mais do que um se manifestou demonstrando desespero extremo. Todos estavam de acordo a respeito do que havia acontecido. Sim, era a grande verdade. Santos tinham sido arrebatados da terra. A noiva de Cristo foi levada ao céu. Entre alguns crentes, houve a confissão de que, apesar das preparações teológicas e estudos da palavra de Deus, nunca chegaram a compreender que aquilo seria uma realidade. A verdade é que estavam completamente estranhos ao novo nascimento e longe da adoção de filhos. Um dos mais novos falou: eu nunca aprendi assim. Os professores nunca nos falaram que ia ser como se deu estes dias. Houve nesse momento certas tendências para discussão. Porém, os ânimos estavam abalados demais para que saísse algo aproveitável. E um jornalista presente escreveu que a conclusão dos crentes que ficaram é a seguinte: o que se passou nestes dias, sem dúvida, foi o que está predito na Bíblia Sagrada, ou como está escrito sobre a assunção da noiva, ou que Jesus levou os seus.
Isto é tudo que podemos informar no momento. Este comunicado, porém, não foi publicado. As autoridades acharam que tudo aquilo era produto da mente nervosa dos evangélicos e seus ministros. Foi ainda qualificado de fantasia, sem ter nada de realidade. Depois de um acontecimento de envergadura, qualquer pronunciamento de esclarecimento só poderia ser dado pelo governo. E se for provado que tem relação com a religião cristã, o primeiro passo deve ser o do fechamento das igrejas e outros lugares de pregações evangélicas, até que o caso seja devidamente esclarecido. Mas já não se trata de caso nacional, e sim de internacional. No campo religioso, nas igrejas, o ambiente geral é de tristeza. Mas no domingo todas as igrejas e templos estavam repletas. Em certas igrejas não havia pastor. E aqueles que nunca faltavam nos cultos estavam ausentes. Muitas igrejas estão com um número muito reduzido de membros. E em lugar dos crentes estavam aqueles que anteriormente haviam desprezado as mensagens. Eu vi que o povo estava ansioso para conhecer a palavra. Mas a Bíblia era como um livro selado. Um senhor procurou ler, mas disse: eu estou vendo as letras, mas não compreendo nada. E deu o livro a outra pessoa que respondeu da mesma maneira. Bastou isso para que todos os presentes começassem a chorar e a gemer. Mas a população em geral culpava os religiosos por tão grande calamidade. Tudo isso tem acontecido unicamente por causa dos crentes. Sim, é isso mesmo. Esta praga tem vindo sobre nós unicamente por causa deles. Vamos até a igreja e vejamos o que podem eles nos explicar. E a explicação dos que ficaram foi simples, triste e com poucas palavras. O tempo da graça terminou. Mas algumas palavras e no culto iniciou-se a confusão, bem como em todas as reuniões realizadas para tais esclarecimentos. Alguns, levantando-se, começavam a culpar o pregador. A culpa é sua! Muitos não subiram porque você nunca esclareceu como deveria fazer, anunciando que a vinda de Jesus estava perto. Nunca esclareceu que devíamos ter um coração purificado e cheio do Espírito Santo. E que sempre deveríamos estar retos diante de Deus e também dos homens. Agora eu sei o que foi que me impediu de ir de encontro a Jesus. Foram justamente as mínimas coisas que eu julgava sem importância e que não me impediriam de ir ao céu. E eis que aqui estou. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me! Ajuda-me! Calem a boca. Eu fiz o meu dever. Fiz o meu dever e fiz mais ainda. Uns gritavam de raiva e horror, outros choravam e clamavam. Era inútil. A porta estava fechada para sempre. Não adiantava bater e dizer que tinham comido na presença do Senhor, que oravam, que eram obedientes. Não havia mais oportunidade. É quase impossível descrever os dias que se seguiram. Expectativa terrível, sofrimento sem par manifestou-se em todos. E foram lembrados os convites feitos pelos pastores e o desprezo com que receberam esses convites.
muitos que eram chamados de crentes